Olá pessoal, aqui estamos novamente em uma edição extraordinária. Extraordinária porque eu deixei de gravar vídeos, né? Há bastante tempo que eu não gravo. E eu não podia falar delas por elas sozinho, por isso eu trouxe meu amigo Luffy Stephen. Tudo bem, Luffy? Olá pessoal, olá Nilson, tudo bem? É um prazer estar de volta aqui na sua vivenda para falar de Elas por Elas. É válido dizer que eu não estava esperando na realidade, né? Eu levei uma surpresa muito grande quando eu soube que a novela viria, porque a gente via tão pouca coisa da novela, sabe? A gente via mais coisas, por exemplo, de Guerra dos Sexos. Então, tipo, o Globoplay trazer de volta a Guerra dos Sexos não era exatamente uma novidade. E além disso, naquela famosa lista, quando falaram vamos colocar novelas clássicas, não tinha Elas por Elas. Então de repente, ela faz parte dessas novelas que surgem sem aviso. De repente a Globoplay vai falar, nossa, que maravilha, né? Então realmente foi uma surpresa, um choque positivo, mas é isso aí. Exatamente. E assim, quem me conhece um pouquinho mais sabe que eu sou absolutamente apaixonado por Elas. Eu assisti essa novela com paixão lá em 1982, quando eu tinha 13 anos. Foi o único momento que eu assisti, ou seja, eu não vejo essa novela há 40 anos. Ah, quer dizer que quando passou a tarde você não viu? Não, a novela foi reprisada em 1985, mas eu não vi em 85. Sim. Eu só vi em 82 mesmo. Agora me fala uma coisa, pra você é a melhor novela dos anos 80? Não, aí é um exagero dizer isso, né? É a novela que eu assisti com paixão, não necessariamente a que eu considero a melhor novela, né? Sim. Quem me conhece um pouco mais também, já leu os meus posts ou já assistiu vídeos meus, sabe que é a novela que eu considero a melhor de todos os tempos, é Vale Tudo. Concordo. Seguida ali de Rock Santeiro ou Bem Amado, enfim, mas Vale Tudo pra mim é a melhor novela. Mas Elas por Elas é aquela novela do coração, sabe? Sei. Que aquece a alma. Exatamente, a minha também. Eu acho que Vale Tudo é a melhor novela, mas a minha novela preferida é Dancing Days, que é uma novela com vários problemas, mas eu amo mais do que Vale Tudo, entendeu? Então eu entendo essa paixão. E você, em que contexto você lembra de Elas por Elas ou você assistiu Elas por Elas? Eu tenho muitas lembranças da primeira vez. Eu tinha 7 anos quando passou. E era 7 da noite, eu lembro que estudava à tarde, chegava do colégio, eu nunca fui muito ligado na novela das 6. Chegava do colégio, ia fazer alguma coisa, e aí às 7 horas é que eu gostava de ver as novelas das 7. Eu já tinha uma fascinação pelas novelas das 7, não sei, o tipo de novela. Como eu também, então eu gostava. Aí quando começou a passar Elas por Elas, eu lembro do primeiro capítulo, lembro como se fosse hoje, que eu tava vendo com a minha mãe, e a minha mãe, coitada, ingenuamente achou... Sabe quando começa até aqueles flashbacks do Miguel, que fica em preto e branco? E ela achou que a televisão tava sem cor. Falou, ai, tá sem cor, não sei o que, tentou mexer na antena. Porque naquela época acontecia isso, as televisões eram ruins, às vezes ficava sem cor, você ficava... Você tinha que dar um soco em cima da TV. E ela achou, aí depois ela percebeu, não, peraí, é um flashback. Aí ela entendeu, falou, não, é assim mesmo. Né? Porque nesse primeiro capítulo tem vários momentos, né, de flashback da Natália, com o negócio do irmão. A primeira cena da novela é um close no olho da Joana Von, assim, aí dá aquele efeito de movimento da tela e volta pro passado. Exatamente. Então eu lembro da minha mãe falando disso, aí a gente entendeu que era flashback, tudo bem. Eu lembro que a abertura, desde o começo, era uma coisa que fascinava as pessoas. Essa abertura fez muito sucesso. E até hoje, quando eu revejo agora, eu falo, gente, é muito boa mesmo. Muito boa. É muito boa. E eu fico vendo, quando eu tô vendo agora a novela, cada dia eu vejo uma coisa diferente na abertura. É mesmo? Um figurante atrás fazendo uma outra dança. Eu falo, olha aquela pessoa, nunca tinha notado. Então é muito legal. Então na época, que mais que eu lembro? Eu lembro que a novela fez sucesso, eu gostava do Mário Fofoca. Meu pai, ele parecia um pouco fisicamente com o Luiz Gustavo e usava aquela pasta também para trabalhar. Então eu brincava que meu pai era o Mário Fofoca, tinha umas coisas assim, a relação com a novela era, as crianças da época gostavam muito dessa novela. Exato. Você já era um adolescente praticamente. Um adolescente, tinha 13 anos, talvez um pré-adolescente. Eu era criança mesmo, e eu lembro que a novela marcou muito, eu lembro que eu adorava imitar a abertura, eu adorava imitar ela saindo das fotos, era muito engraçado. A Marília Dias sai assim, ó. Sai toda torta. Eu lembro a Mila Moreira sai assim. Sai correndo. Eu lembro que imitava, às vezes punha a Joana Von.
Eu punha o disco, porque daí depois minha mãe comprou o disco da novela. E aí eu gostava de pôr essa música, pôr o disco e ficar imitando a abertura na minha imaginação, né? Enfim, coisa de criança alucinada. Exato. E que mais que eu posso lembrar? Uma vez a gente viu uma gravação da novela. É mesmo? Na Brunella, a doceria Brunella, sabe? Não apareceu ainda, eu não sei, porque eu tô... Não sei, onde que é essa doceria? Essa doceria, ela era em frente ao Shopping Ibirapuera, não existe mais. Hoje, naquele lugar, hoje é uma Calunga, aquela loja de coisas eletrônicas. A Brunella ficava ali. E um dia, minha mãe, a gente morava perto, minha família, minha tia, minha avó, morávamos perto dessa região. E uma vez a gente estava lá passando e estava tendo uma gravação da novela, porque tinha uma varanda na doceria. E aí quem estava na gravação era a Thaís de Campos e acho que o Cássio Gabus Mendes. Certo. Tomando um sorvete na Brunella. Acho que passou essa cena. Uma sorveteria, uma doceria. E a gente viu rapidamente, mas assim, vimos de fora, a gente não entrou lá pra ver. Mas eu lembro que marcou, assim, de ver aquilo. Tinha as câmeras, não sei o que lá, tava rolando. E outro dia, num capítulo, quando o personagem do André de Biasi vai assediar a Tássia Camargo, ele cita vários lugares. Ele fala, onde foi que ele se conheceu? Foi na Brunella? Foi não sei aonde? E ela, não, foi no velório do seu pai. Então, quer dizer, Brunella era um lugar frequentado pelas pessoas da classe média, burgueses, né? Que é esse pessoalzinho da novela, né? Aliás, essa cena que você citou, do André de Biasi, conversando pela primeira vez com a Tássia, é no Shopping Eldorado. Um ano antes de Guerra dos Sexos. Um ano antes de Guerra dos Sexos. Aliás, uma das coisas que mais me saltou aos olhos, que mais me impressionou vendo Elas por Elas 40 anos depois, bem, primeiro eu preciso dizer que eu não sou de São Paulo, eu morava no Sul, então eu não conhecia São Paulo, as referências paulistanas que a novela traz não era uma coisa que eu reconheceria na época, entendeu? Mas hoje, morando em São Paulo, é que a gente pesca as várias locações que a novela tem. E é muito interessante isso, porque isso foi antes de Guerra dos Sexos. É verdade. E Guerra dos Sexos entrou para a história como uma novela que usou e abusou das externas da cidade de São Paulo. No entanto, você para pensar, o que Guerra dos Sexos usou e abusou de verdade foi o Shopping Eldorado. E aquelas cenas do final da novela, acho que do último capítulo, que tem a perseguição ao diamante, que são lá no centro da cidade de São Paulo. Exato. Porque, se você for comparar, Elas por Elas tem muito mais locações em São Paulo do que Guerra dos Sexos. Até porque Guerra dos Sexos disfarçava, algumas eram no Rio. Eles faziam locações externas, na verdade, no Rio, fingindo que era São Paulo. Exato. Né? A mansão da Charlot, que é em Petrópolis, etc. Exatamente. Mas assim, Elas por Elas realmente tem muita cena na São Paulo mesmo. Exato. E até eu, que sou morador de São Paulo, sempre nasci aqui, sempre morei, tem lugares que eu não reconheço direito. Primeiro porque já mudou muito também. Exato. E segundo, 40 anos, tem lugares que eu nunca fui. Então às vezes eu olho e falo, nossa, onde é esse lugar mesmo? Alguns lugares são reconhecíveis, por exemplo, a Faria Lima, Paulista, Praça da Sé, o Praça da Sé. O primeiro capítulo, a personagem Jamila Moreira passeia pela banca de flores do Largo do Arouche. Isso, exatamente. Né? Que ali não mudou muito também. Não mudou. Você reconhece. Parece o de hoje, inclusive. Parece que tá igual. Parece igual aquela banca de flores. Mas eu acho que as novelas do Cassiano eram no Rio. E acho que a partir de Plumas e Paetês começa a ser em São Paulo. Exatamente. E aí acho que ele começa a usar essas locações e o Silvio de Abreu vai na mesma linha. Vai na mesma linha. Então, eu até anotei os pontos conhecidos de São Paulo que aparecem na novela. Sim. Parque do Ibirapuera, fartamente usado. Apareceu, é verdade. Né? Fartamente usado. Em Guerra dos Sexos também aparece. Usam muito. Não tem como não usar, né? O Largo do Arouche, que a gente já falou. O Mirante da Lapa, que é um lugar onde as mulheres se encontram de vez em quando. Por exemplo, tem uma cena do Miguel com a Eva. Que é lá. Logo no começo? Logo no começo, isso, exatamente. Museu do Ipiranga, tem uma gravação no Museu do Ipiranga. Interessante. No Shopping Eldorado, que nós já citamos, Avenida Paulista, Avenida Ipiranga. No bairro da Liberdade, tem toda uma sequência na Liberdade, que é quando o Mário vai investigar uma loja lá na Liberdade. No Jardim Zoológico, tem uma cena que eles marcam um encontro no Jardim Zoológico de São Paulo. Outro dia eu vi uma cena também do René com a Cláudia no Bosque do Morumbi, chamado de Parque Alfredo Volpi. Isso, o Bosque do Morumbi, eles estavam conversando ali também, que é um lugar muito específico. Exato. É muito reconhecível. É muito reconhecível. O Monumento às Bandeiras já apareceu também. Bem,
a Boca do Lixo e o Baixo Augusto aparece direto, porque o Mário e o Renê são frequentadores das boates do Baixo Augusta e da Boca, então estão sempre ótimo, lá. Né? E as boates são sempre um cenário muito específico, né? Tem duas boates em especial, que eles chamam provavelmente fictícias, o Clube de Paris e o Nó na Garganta. Mas será que a interna também é em São Paulo, nas verdadeiras? Eu fico com não sei, eu também fico com essa dúvida. É assim, dá pra ver que é uma boate verdadeira, não é um cenário. Isso. Eles filmavam numa boate. Exato. Agora, se é no Rio, São Paulo, dentro a gente não tem muito como saber. Teve uma cena da turma jovem que vai numa boate dançar. Isso. Que tava o casal Gil e Miriam e os irmãos Ivan e Cris. Exato. Eu acho que aquela boate é uma que tinha na 9 de julho, que o Renê citou, mas eles é que foram, que é a Tamatete, na 9 de julho, que existia. Pelo toldo branco, que eles aparecem entrando, eu não sei como era dentro, porque eu não cheguei nesse lugar, mas eu acho que é a Tamatete. Em que altura da 9 de julho? Já lá no Itaim? Tipo Cidade Jardim, no Itaim, que era uma coisa mais nobre, né? Então eu lembro dessa Tamatete que tinha esse toldo branco, então eu imagino que é lá mesmo que eles estão. Porque... Aliás... você sabe, né? O Cassiano era o homem da noite paulistana. O Cassiano teve uma boate em São Paulo, do Branco, uma boate muito famosa. Que teria sido lá, inclusive, que eles viram um sujeito e se inspiraram para criar o Beto Rockefeller. Para criar o Beto Rockefeller, exatamente. Então, como o Cassiano era um cara da noite, a novela cita muitos lugares de São Paulo, da moda da época. Tanto boates quanto restaurantes. Eles citam o tempo todo. É verdade. E as cenas são gravadas dentro de restaurantes. A minha dúvida sempre é, nossa, será que esse restaurante é em São Paulo mesmo? Provavelmente. Então a impressão que eu tenho é que a produção estava semanalmente em São Paulo, especialmente para gravar cenas na cidade de São Paulo. Pegar essas locações da cidade de São Paulo. Aliás, o Gallery aparece, porque o Mário vai fazer uma investigação dentro do Gallery e o José Vitor Oliva aparece. Entendi, legal. Então, o Cassiano tinha esse tom mesmo, esse charme, esse glamour, ele gostava disso, né? Sim. E é curioso... O que faz a novela ser charmosa. Sim, esse é um dos grandes charmes da novela. Eu acho que foi você a pessoa que falou isso pra mim, que você acha a novela muito charmosa. Acho. Eu concordo. Elas por Elas é uma novela charmosa. Me lembra, sabe o que? Uma outra novela muito charmosa que eu acho, do Cassiano, que é Meu Bem, Meu Mal. Charmosa pelo elenco bonito, pelas locações, pelo luxo, entendeu? E Elas por Elas tem isso, tem essa coisa charmosa, charmosa pela história também, pelos figurinos. Eu adoro os figurinos. Eu vi gente pelo elenco. Eu vi gente falando nas redes sociais que acha os figurinos feios. Eu falei, como assim? Não é que são feios. Aos olhos de hoje, eu acho um exagero de babados, né? Exato. Porque é babado o tempo todo. Umas blusas muito fechadas e muito babado. Mas eu acho interessante. Por exemplo, claro, tem roupas que às vezes a Wanda usa umas roupas que falam, nossa, esse modelito tá feio. Mas tem uns bonitos, a Marlene também. Eu gosto no geral desse ambiente, desses figurinos, mesmo quando são mais exagerados, mas eu curto isso, assim. Eu acho que isso é um charme também. Sim, né? isso é um charme também. Mas assim, o babado tava na moda mesmo, porque a novela seguinte, que é uma novela de verão, Final Feliz, eu lembro que a personagem tanto a personagem da Natália do Vale quanto da Lídia Bronde usava já umas sainhas curtas com babadinhos. Também, entendeu? O babado era uma coisa da época. Era do babado a época. Já era do babado. Mas o que eu ia dizer também sobre essa coisa de época é que eu sinto que Elas por Elas, ela tá num limbo que não é nem anos 70, mas ainda não é exatamente os anos 80. Não, e se você for olhar também, exatamente, ela não tem ainda o exagero dos anos 80, das ombreiras gigantes, daquelas cores berrantes, laranja, verde-limão, assim, cobalto, rosa-choque, né? Ainda não era, exatamente. Eu sinto, por exemplo... É um meio termo. É um meio termo, porque quando você pega Baila Comigo de 81, é uma novela que parece ainda 78, 79, parece meio Dancing Days, Água Viva, Baila Comigo ainda, né? E Elas por Elas não é nem isso, mas também não é o anos 80 do Guerra dos Sexos, um ano depois, que já é mais pop. O Guerra dos Sexos já é um figurino diferente. Tem um planejamento, um desenho de figurino diferente, que é aquela inspiração oriental, né? Que era da época. E também a coisa da ginástica, flash dance, esse tipo de coisa que já vem depois. Então Elas por Elas, ele tá no meio de um caminho, assim. Ainda não era os anos 80 de verdade, né? E você vê como a moda volta, né? Uma vez eu lembro que eu estava conversando com um rapaz que trabalha com moda, que ele não é muito ligado em novela, aí aconteceu de a gente ver uma cena de Elas por Elas, e ele olhou assim o figurino dos homens, os costumes, as gravatas,
as camisas, as calças. Ele falou assim, gente, mas isso é muito atual, é tudo um corte reto, justo, que é uma coisa muito atual hoje em dia. Verdade. É claro que gravata e crochê ninguém usa mais, é cafonérrima. Mas assim, e nem blazer dobradinho. Mas aquelas calças retas de corte reto, justo, né, que é uma coisa que contrapõe a bag da passagem dos 80 para 90. Que eu acho horrível as bags. São horríveis. É uma coisa que se usava no início dos anos 80 e que agora que virou uma espécie de lei dos anos 2000 para cá, entendeu? É uma coisa mais discreta, né? Tem uma certa descrição nos homens em contraponto, sim, né? Sim. Mas eu gosto, eu acho que a novela tem muito charme, eu gosto dessa coisa mesmo cenários internos. Gosto dos cenários, que são mais realistas. É aquilo que eu falo, os apartamentos eram menores, as casas das pessoas. Então você vê a casa do Mário, a casa da Marlene, a da Carmen. São cenários pequenos, porque as pessoas eram pobres, né, digamos, classe média. Sim. Eu acho que os cenários eram mais realistas. Hoje eu acho que os cenários são sempre muito amplos. Não, hoje é diferente porque também a extensão, o formato mudou, né? Então se explora muito uma amplitude. Então todo mundo mora numa casa enorme, mesmo quem é pobre. Você fala, por quê? Pra câmera deslizar. Isso às vezes incomoda um pouco, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção também, você falou das casas pobres, são as fachadas das casas deles. Sim. Você reconhece que, por exemplo, aquela clínica da Adriana poderia muito bem funcionar na Vila Mariana? Sim, eu Total, imagino né? Vila Mariana, também penso na Aclimação, que é um bairro que eu morei. Também. Eu não sei onde é aquela fachada da Adriana. Também não sei. Pode ser 1000 eles bairros não diferentes. citam, eles mal citam. Eu acho que a Marlene mora na Vila Mariana, foi citado. Eu sei que o Mário e a Wanda moram no Bexiga. Eles moram no Bexiga? Mas aí é um Bexiga da época, né? Porque hoje em dia eles não morariam no Bexiga, não. Sim, Bexiga é um bairro bem diferente. Ainda tinha muita casa na época, né? Pode ser. Casa de moradia. Hoje tá tudo muito mudado, né? A Márcia mora no Morumbi. A Márcia mora no Morumbi. Agora, e aquela casa da Márcia, eu não sei dizer, mas eu tenho a impressão que eu já vi ela em algum lugar ou parecida. Pode já ter servido, assim. Pode já ter servido de locação para alguma outra novela, aí ser uma casa lá do Rio de Janeiro mesmo, né? Que eles usavam para locação, que eles alugavam para gravar, para fazer as externas das novelas. Mas outra coisa é que eu acho que a Helena mora no alto de Pinheiros, você não acha? Não sei, é muito arborizada. É bem arborizada. Me parece Alto de Pinheiros, que Alto de Pinheiros é classe alta e é muito arborizado lá. Pode ser, eu acho que faz sentido a casa dela ser a Vila Leopoldina, ali para aqueles lados, né? Exato. Depois o Shopping Vila Lobos. Mas a casa, eu gosto da casa da Helena, né? Tem uma coisa meio Scarlett O'Hara, né? Aquele quadro dela e a escada, claro, guardada as devidas proporções. A personagem é meio Scarlett, né? Ela é uma mulher mimada, né? Enfim, voluntariosa. Over também. Né? Achei engraçado que alguém comentou que na Filomena Ferreto também tinha um quadro da Aracide, de Filomena. Mas acho que todas as irmãs, ou era só ela, não sei se era só a Filomena. Eu só lembro se eram todas as irmãs, eu também só lembro a Filomena. Que era uma coisa, no Dancing Days tem a Celina de Dancing Days, tem um quadro também com a cara. A própria Júlia manda pintar um quadro Depois dela. a Júlia manda pintar um quadro. Que loucura, né? As pessoas tinham quadros. Né? Mas isso até as novelas da época. Não, mas até as novelas mais atuais. A Laura de Por Amor tinha um quadro, um pôster da cara dela, assim, no quadro. Mas aí já era uma foto. Era uma fotomontagem, uma moderno, coisa bem moderna, não era um quadro pintado. Porque antigamente as pessoas essas pessoas ricas tinham quadros, né? Posavam pra alguém e tinham um quadro, né? Uma coisa muito da época também. Então a novela Elas por Elas tem essa coisa dos costumes também, né? Por exemplo, as coisas simples que são legais de ver, como na casa da Carmen, à noite, assim, aí o René e o Rubão tomando cerveja no copinho americano. Aliás, sim, merchandising come solto na novela. Merchandising, muito merchandising, muito Guaraná Brahma. Muito Guaraná. Todos os jovens, isso me irrita tanto em novela, que passa assim a falsa impressão de que jovens só bebem Guaraná, sabe? Isso não existe, né, gente? E Guerra dos Sexos também, o Kiko e a Ana Lu vivem tomando Guaraná Brahma, então acho que continuou o merchandising na novela. Exato, porque... Os jovens só bebem Guaraná. Na balada, eles pedem Guaraná. Mas é Guaraná em balada? Acho que não podia incentivar os jovens a beber. Não, lógico que não, eu sei disso. E aliás, falando em jovem, tem uma coisa que eu ia comentar, já pulando para um assunto de elenco. É legal que Elas por Elas ainda é aquela época que os atores que fazem papéis de 17 anos têm mais que isso, né?
tem 22, 23 anos. O Laura Corona tinha 25, né? Então, assim, a mesma Tássia devia ter 20, 21 já, 20. Então ela não tinha 17 anos. Não então tinha. ainda era uma época que você não tinha um mercado de atores realmente adolescentes, né? Então, tirando Glória Pires e Lídia Bronde... Sim, crianças, né? Que eram, crianças. Agora, quando você tinha personagens de 17, 18, 19, os atores já tinham 23, 24, né? Hoje não, hoje você tem um mercado de atores de todas as idades, né? Então ficou diferente. Sim. Mas eu gosto de ver os atores fazendo. Agora, o Lauro realmente, apesar de eu adorar o Lauro, ele tá um pouco velho pro papel, né? Tá. Eu acho, ele meio velho. Mas ok. Mas ele é ótimo. Não, mas ok, eu acho que passa, porque ele é pequeno, ele sempre com a barba feita. Baixinho, né? Baixinho, eu acho que passa. E ele tem um carisma enorme. Tem, né? um carisma enorme, faz muito bem e tal. É legal também que a maioria iniciantes da Globo, Globo, né? O André de Biasi e Tássia Camargo eram o primeiro papel deles, o Cássio, a primeira novela, o primeiro papel de André e de Tássia na Globo. Isso, eles tinham feito da Bandeirantes, que fizeram novelas adolescentes. Os adolescentes. O Cássio é a primeira novela mesmo. Sim. E a Thaís de Campos? A Thaís de Campos havia feito Ciranda de Pedra, né? Olha só, eu não sabia disso. E a Ana Helena Berenguer tinha feito Silêncio Sem Documento. Isso, Ana Helena Berenguer era uma atriz bissexta, ela fez pouquíssima coisa na TV, mas uma atriz boa, né? Interessante. Agora, aliás, tem muitas pontas, né? Pontas de demais. Luxo. Muitas participações. Débora Duarte, Irene Ravache, Carmen Monegal, Neila Torraca, Estênio Garcia, Dilma Lois, Francisco Milani, exatamente. Ana Maria Magalhães, acho que logo bem no início da novela, Sininha de Paula, Lúcia Alves, que eu não lembrava, Fábio Sabag, é muita gente, Henriqueta Brieba. Não, e é engraçado que são pontas micro mesmo, né? São. O próprio Mauro Mendonça no começo uma única cena. Não tem nada. Depois quase. Ele fica lá no retrato na sala da Márcia. Exatamente. Mas enfim, é muito interessante essa coisa das pontas. Maria Cristina Nunes também vai aparecer. Vai aparecer. E tem as atrizes que fazem, que são a Ieda nos Devaneios de Ieda, né? Tem isso também. Tem Luísa Brunet, Xuxa, Silvia Bandeira, que eu não sabia. Maite Proença, Beth Faria. Não, e a Xuxa e Luísa Brunet nem eram atrizes na época, eram modelos, né? Eram modelos, literalmente modelos, né? A Xuxa era quando ela era modelo, foi antes dela estourar, no programa infantil. Porque ela na época ela fazia participações nos Trapalhões, às vezes, da Globo. Sim, e ainda não tinha linha de shows. Ela não tinha o programa na Manchete ainda. Provavelmente ela já havia feito aquele filme Amor Estranho. Foi naquele ano. O filme estreou em 82. Ela deve ter feito em 81. Então. O filme estreou, se não me engano, em março de 82, então um pouco antes da novela. E aí no ano seguinte a Xuxa começaria o Clube da Criança na TV Manchete. Aí já mudou completamente, né, o foco dela e tal. Outra participação que eu adoro é Cissa Guimarães. É muito engraçado. Então, ainda não vi, mas vou ver. A participação de Cissa Guimarães é muito legal. É muito Cissa, sabe? Muito Cissa Guimarães. E ela é muito novinha. Sabe? Né? Novinha de aquele tudo. cabelão. Um cabelão enorme. Muito Cissa. Neuza Amaral faz uma participação tão curiosa. Neuza Amaral é uma tão curiosa. Uma garota de programa, né? É, uma velha meio decadente. Isso. Muito, muito curiosa. É inesperado ela fazendo esse tipo de coisa, né? Exatamente. Então eu achei legal também. Exatamente. E, enfim, a novela tá aí, né, gente? Elas por elas. Eu confesso que ainda tô no capítulo 24, ou seja, só viu o primeiro mês da novela. Você já tá em qual? Já tá no fim. Quase terminando. Tá quase terminando. Devorou a novela. Eu devorei a novela, gente. Tá quase terminando. Falta um mês de novela pra terminar. Eu ainda vou levar um tempinho, mas eu vou dar uma acelerada agora. Mas eu acho legal. Agora eu queria falar uma coisa que eu acho assim, o que mais me chama atenção na novela, o que eu mais gosto são as 7 atrizes, as 7 protagonistas, né? Então eu gosto, acho que elas estão ótimas, gosto de todas. Claro que eu tenho umas preferidas, né? Eu prefiro sempre a Wanda, a Marlene... E você gosta da Marlene? Não gosto. Eu gosto da Marlene. Eu não sei, a Marlene tem uma coisa sofredora, né? E cansa. Agora, a Wanda, eu adoro essa coisa da Wanda antiga, misteriosa. E a Sandra... é fascinante. E a Sandra Breia é assim, perfeita. Não, e depois o jeito que ela fala baixo. O jeito que ela fala. Né? Então, assim, o tom de voz dela... a pose dela, aquele cabelo escorrido, é uma coisa assim meio diva do cinema, isso sabe? Ela tá muito femme fatale de cinema, ela é uma personagem de cinema, né? Então eu gosto muito dela, da Marlene, da Wanda, e qual outra que eu gosto? Eu gosto da Helena. Gosto da Helena. Helena é má. Mas ela é muito má, né? Nossa. Má demais. Ela é muito má, ela é uma cobra. Mas a Aracy tá maravilhosa. Quando você pega, a gente falou agora da Filomena Ferreira, você pega Aracy, Elas por Elas, e em Aracy, Próxima Vítima,
Nossa, a Dona Armênia. Ou a Dona Armênia, né? Quer dizer, a Aracy Balabani é uma atriz fantástica. Uma atriz de tantos recursos porque que você fica chocado. E ela é uma atriz que muda, que ela consegue mudar mesmo, Sim, que é coisa rara, né? sim. Ainda mais na televisão, que as pessoas são chamadas para, por exemplo, a Joana Fon, eu adoro, mas é sempre o mesmo papel. É o mesmo tipo. É o mesmo tipo. Sempre a megera. Então né? ela tá parecida em Elas por Elas com Dancing Days, com Bambolê, que tá no ar. Bambolê que tá no ar, com Corpo a Corpo. Com Corpo a Corpo. Então não é tanto culpa dela. Não. Talvez no Tieta ela mudou mais, porque era um personagem muito caricato. Porque era uma comédia, uma farsa. Uma farsa. Mas ela era muito chamada para os mesmos tipos de papel. A mulher amarga, né? Vingativa, rancorosa, preconceituosa, né? A mulher má também. Mas é legal de ver, mas todas são boas, né? Agora, a Maria Helena Dias também é boa. Maria Helena Dias ela é faz ótima. super bem o papel da Carmen, faz super bem. Gosto muito. E a Eva Vilma, que eu adoro como Márcia. A Eva Vilma como Márcia é muito legal. Ela tem um charme, gosto. E agora, o que eu não gosto na novela, não sei se você vai... Eu não gosto do núcleo do Mário Fofoca. Me enche o saco. Ai, não, gente. Eu não acho graça. Você não gosta do Mário Fofoca? Não, e nem do Rei nem da Cláudia. Então todo aquele núcleo dos detetives. Eu gosto de tudo. Ai, não. Gosto de tudo. Eu acho a Cláudia muito chata. A Cláudia é chata e, aliás, a Cláudia é um prenúncio da João Penteado. Eu também né? senti isso. Também porque senti ela isso. Grita igual. É exatamente igual. A voz estridente igual. Ela é infantil como a diferença é que ela é pobre. A diferença é que ela é pobre, exatamente. Agora, e mais vulgar. Agora, a Jo, eu vou defender a Jo, porque eu adoro A Gata Comeu. Aí eu concordo com você, a Cláudia é chata igual a Jo. Mas a Jo ficou mais legal que a Cláudia, porque, não sei, tinha a coisa da maluquice, ela era mais maluca que a Cláudia. Claro, não. De alguma forma é uma personagem mais interessante. Com você. A Jo é uma personagem muito mais interessante e muito mais rica que a Cláudia. Que a Cláudia. Não mas é parecido, dúvida. Sim, você tem mas razão. elas têm ali a Cláudia foi um laboratório da João Penteado para Cristiane Torlone. E a dupla do Reginaldo Faria com o Luiz Gustavo, eu acho que funciona melhor em Tititi. Eu gosto mais da rivalidade deles no Tititi do que na dupla do Elas por Elas, que às vezes me enche o saco, sempre a mesma história. E o Mário, eu acho ele muito infantil também, as trapalhadas dele. Você acha engraçado mesmo? Você gosta? Gente, não. Porque fica muito igual. Mas o Luiz Gustavo faz aquilo de uma forma tão boa. Sim. É tão boa, sabe? Que aquilo me cativa, que aquilo me convence, que eu embarco naquela bobeira, naquela infantilidade do personagem. Eu aceito, entendeu? E eu rio cada vez que toca o telefone e ele vai atender a porta, ou que toca a campainha e ele atende o telefone, eu rio, sabendo que vai acontecer isso. Sabe a piada que se repete e você ri da mesma forma? Não, que a fórmula de todo programa de humor. Eu caio nessa. Ele é um personagem de programa de humor, isso realmente. É um personagem de comédia pastelão. E eu amo a mãe dele, a Raquel, a Ana Ariel. Aliás, eu amo a Ana Ariel e o Felipe Carone. Porque o Felipe Carone é tão parvo quanto o filho, né? O Evilásio é tão parvo quanto o filho. O filho teve a quem puxar. E a Raquel é o contrário. A Raquel, ela pega tanto no pé dele, ela faz... As caras de rabugenta que ela faz são tão boas. Acho que é o melhor papel que eu já vi da Ana Ariel na televisão. É muito bom o papel dela. E mesmo quando ela dialoga com a Wanda, ela faz muito bem. A Wanda é outro tratamento. Com a Wanda ela é acolhedora. Ela é uma mulher inteligente. Ela saca o que acontece com a Wanda. Não vou dar spoiler, tá? Mas ela é uma mulher que ela percebe as coisas que o resto da casa não percebe por razões óbvias, né? Falando em atores mais veteranos, gosto do Mário Lago, adoro o Mário Lago. Natália Timber, que parece... Ela, na verdade, vai repetir a governanta da sucessora. É um pouco isso? Não sei. Não. Na parte que eu tô... Tá, então... Não repete. Não é a mesma coisa. É outra pegada. Mas adoro a Natália Timber, que sempre é bom ver a Natália Timber. Sempre bom. E Mário Lago, ótimo. É curioso que eles botam um tema instrumental pra ele, Nada Além, que é uma música dele, né? A música do Mário Lago. Que ele mesmo compôs. Achei curioso aquilo. Mas enfim, gosto de ver. Agora o Carlos Zara acho meio perdido, né? Como uma coisa, o personagem não é muito bom. Não é muito bom. Não é um personagem bom. É um personagem aquém do ator que é o Carlos Zara, né? Sim, concordo. Gosto da Esther Góes. Gosto da Esther Góes, esquecemos de falar dela. Muito boa. Sabe o que eu acho que está bem também? Porque está num papel diferente do que geralmente ele é chamado para fazer. Laerte Morrone. Sim, muito bem também. Gosto dele. Laerte Morrone não é aquele cômico idiota que a gente vê em Que Rei Sou Eu. Gata Comeu. Não, a Gata Comeu, o Conde é até mais sério. Mas é que eu não aguentava mais aquele italiano que ele fazia em Pão Bom Beijo Beijo, que é insuportável, sabe?
Então, assim, o Laerte Morrone aparece em Elas por Elas com um tipo mais sério, mais sisudo, mais vilão, porque ele é meio nojento. E ao mesmo tempo ele não deixa de ser engraçado. Não deixa de ser engraçado. Eu adorei uma fala aqui, talvez porque eu tava achando o Mário meio sem graça, uma frase que o Mário sai da casa da Márcia e ele fala pra Márcia, Márcia, esse homem é um imbecil. Eu falei, é isso mesmo. Né? Então, assim, ele é engraçado também, mesmo num personagem que é um personagem mais, assim, sinistro, né? Vamos dizer assim, mais mal intencionado. Mal intencionado. Mas é um personagem engraçado também, é escancarado, né? Mas eu gosto também. Vai ter uma participação da Norma Bloom, né? Envolvida com ele. Tem Norma Bloom também, tá ótima, Norma Bloom. Eu lembro dessa cena. Norma Bloom é ótima também nessa novela. Ela faz uma personagem muito boa. Gosto da Cristina Pereira também. Cristina Pereira também. Gente, tem alguém que é mais fácil a gente dizer quem a gente não gosta. Tem alguém que você não goste? Como ator, assim, a atuação? Atuação eu não tenho. É que sim, tem atores que têm papéis muito pequenos, né? Lupe Gigliotti, Paulo Gonçalves, que fazem os pais da Marlene. Sim. A Maria, que é a Carmen Marinho. Que é a Carmen Marinho, amiga da Adriana. Mas é porque são papéis menores. Mas assim, não tem ninguém eu acho o núcleo jovem um pouco verde. Por exemplo, acho a Thaís de Campos e o André de Biasi um pouco verdes, assim, porque acho que depois eles evoluíram. Mas assim, Luffy, posso te falar? Eu acho que é porque você está no início da novela. Eles crescem. Então tudo bem. Tanto Thaís quanto André cresce mais ainda. Na fase final, já estou terminando a novela. Então, da metade em diante, ele tem um bom crescimento. Não é um grande crescimento, não que ele vá se destacar. Não, é porque... Não, mas ele cresce, ele deixa de ser um personagem tão secundário quanto ele era no começo. Porque o André de Biasi era um ator basicamente de cinema até aquele momento. Sim, ele tinha feito já uns 6, 7 filmes. Exato. Fez um grande sucesso, que foi o Menino do Rio, que estreou naquela virada de 81 para 82. E aí fez a novela Os Adolescentes e Elas por Elas. Então ele tinha mais experiência de cinema, né? Sim. E até agora, na novela, eu achei ele ainda meio perdido. Mas quem eu acho que é perdido também no início da novela é o Cássio. O Cássio é totalmente perdido, tem poucas falas, mal abre a boca, só que aí de repente ele ganha uma envergadura. Tá. E aí o Cassiano começa a escrever mais pra ele. Que aí ele de repente é como se ele despertasse e ele é o Cássio que a gente vai ver depois, no ano seguinte em Pão Bom Beijo. Já um Cássio mais preparado para televisão. Mas no início realmente ele tem poucas falas porque a voz dele inclusive não é nem muito boa. E muitas vezes mas parece que ele aprende, e sabe? Às vezes parece que tem cenas do jantar que ele tá sempre de costas, inclusive. Colocam ele ali e fica de costas, pra privilegiar outras pessoas. Mas porque ele era o primeiro personagem mesmo, ele não tinha feito nada. Sim, não tinha feito nada de cinema, nem teatro, nem nada. De teatro não sei, né? Acho que não, acho que ele estreia mesmo ali, né? É a primeira coisa, né? Então depois ele vai fazer Pão Bom Beijo, Champanhe, Livre para Voar e Tititi, que já é um papel. Aí não para mais, aí uma novela por ano. Aí a coisa vai toda a década de 80, né? Até cair em Afonso Reutemann de Vale Tudo. Tieta, aí começa a fazer os papéis. Tieta, tá. Mas enfim, que mais que a gente pode falar dessa novela? Eu queria falar da trilha sonora. Não tem como a gente não falar de trilha sonora, porque tanto eu quanto o Luffy amamos trilhas sonoras, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, que é uma coisa que eu não havia pescado na época por ser muito jovem, né, por ter pouca idade, é que a novela usa muitos temas instrumentais de filmes de James Bond para as cenas do detetive Mário Fofoca. Né? Muitas. Tem temas de 007 contra a chantagem atômica, 007 contra o homem da pistola de ouro, 007 toca Live and Let Die do Paul McCartney, toca na novela. E do último filme, do filme mais atual do 007 da época da novela, que é Somente para Seus Olhos. Sim, que é de 81. Que é de 81, que é do filme que a música era da China Houston, né? For Your Eyes Only. Mas não é For Your Eyes Only que toca, é uma música instrumental da trilha de Somente para Seus Olhos. Tem o Nada Além, que a gente já falou também, que toca. Toca também o tema assim, muito esporadicamente, mas toca o tema do seriado Magnum. Ah, sim, que também é coisa de detetive. Isso, e o tema de outro seriado famoso dos anos 70, que é Bareta. Que também era um detetive. Que era um detetive. E, assim, do universo de pop de detetive, né, da cultura pop que envolve detetives,
Vale a pena a gente citar aqui o personagem Mário Fofoca. Ele foi inspirado no Inspetor Clouseau, da série de filmes da Pantera Cor-de-Rosa, personagem icônico do Peter Sellers, né? Que era um trabalhão, que era um detetive atrabalhado, que rendeu um desenho animado que eu amava quando era criança. O Inspetor, que a Pantera Cor-de-Rosa virou um desenho da Pantera. Isso. E tinha também a série do Inspetor. E tinha o desenho do Inspetor. Que era uma caricatura do Peter Sellers, um homem baixinho e tal. Exatamente. Mário Fofoca tinha a ver com o Inspetor Clouseau. E ao longo da novela, então, são citados como referência o Magnum, Casal 20, Vegas, que a Raquel, a mãe do Mário, chama ele, debochando ele, chama ele de Vegas, que era um seriado de detetives da Globo lá da década de 70. E o Columbo? Alguém cita Columbo? Não, sabe que eu nunca vi citar em Columbo, mas Columbo também é uma referência muito evidente. Porque o Columbo já era meio velho na época. É uma série do final dos anos 60, começo dos 70. Mas ainda reprisava muito na Globo na época, na Record passava. Mas assim, tinha um pôster do Telly Savalas no quarto do Mário, que é velho também, que aliás é anterior ao Columbo. Né? O Kojak acho que é 73, é um pouco depois. Mas é velho também. Mas também era velho na época. Tinha já era velho na época. Eu acho que alguém falou, não sei se foi o Arthur da Távola ou a Helena Silveira, quando comentou a novela, elogiou o Mário Fofoca e aí comparou ao Columbo. Citou Columbo, teve uma citação ao Columbo num desses dois críticos. Exatamente. Porque o Columbo era também meio atrapalhado e no final ele resolvia os casos no último minuto. Né? Era sempre assim. Ele era meio aparvalhado. Sim. E no final, por causa assim, de uma caixa de fósforo, ele falava, já sei. Era sempre assim, entendeu? Então acho que por isso que o Mário Fofoca tem um pouco a ver com o Columbo. Essa coisa meio perdida, né? O Columbo é um detetive aparvalhado também, né? Exatamente. Mas enfim. Tem a participação do Manolo Otero na novela. Cantor espanhol, né, Manolo Cantor espanhol que morou no Brasil famoso muitos anos. E eu vi uma referência da Olivia Newton-John, que estava em alta na época, né? Tem uma referência? Quando o Ivan fala com a Tássia no Shopping Dourado, ele, mas qual é o seu nome? Aí ela, Olivia Newton-John. Ela fala Olivia Newton-John. Porque ela estava muito em evidência. A Olivia Newton-John estava super em evidência. É verdade, né? Então, era um nome forte da época. Exatamente. Enfim, muitas emoções com Elas por Elas. E a trilha sonora, né? Eu tenho separado aqui as trilhas da novela, os discos. Eu vi algumas pessoas criticando a trilha nacional de Elas por Elas, dizendo que é uma trilha fraca. Eu não acho a trilha fraca. Eu acho que a trilha, ela tem músicas que cabem muito bem às personagens. Sim. A questão é que não é uma trilha de grandes hits. Exato. Das FMs da época, ou que ficaram para sempre na memória do público, ou que tocam até hoje na Antena 1. Exatamente. Então, é mais fácil a gente contar quais são as músicas que se tornaram de fato grandes hits. Além da abertura, Coisas da Vida, do Fevers, que foi gravado especialmente para a novela, que é uma música que você ouve, associa imediatamente à novela. É uma música que fez um enorme sucesso, que deu um upgrade na carreira dos Fevers na época, né? Mas, diga-se de passagem, aqui tá só Elas por Elas, né? Esse negócio de Coisas da Vida foi rebatizado, né? É só nas coisas dos Fevers que aparece assim, né? Porque por causa da novela, rebatizaram de Elas por Elas. Mas outra música que é um grande hit, que todo mundo conhece, é o Melô do Piripipi, da Gretchen, que é o tema do Mário Fofoca, que é ótima, mas eu fico um tanto quanto decepcionado, porque quando entra a trilha internacional, para de tocar. Para de tocar, Isso me deixou um pouco chateado. E assim, acho que tem apenas mais uma música, que é uma música reconhecidamente que faz parte do repertório da cantora, que é Um Auê com Você, da Levi Consuelo. Sim. Só que, infelizmente, uma música tão boa como Um Auê com Você tocou apenas uma vez na novela. E pra qual personagem? Não é pra personagem. Entendi. Se toca uma vez, não é pra personagem, tá lá aleatoriamente. Agora, certo? pra mim... Mas tocou nas cenas do próximo capítulo, ok. Mas não foi aproveitada na novela, é uma pena. Agora, pra mim, o grande hit da novela é Eva. Eu amo Eva. Amo. Maravilhoso. Também é uma música que associa, a mim pelo menos, com a novela. Associa diretamente a Elas por Elas. Então... E detalhe, não tem nada a ver com a personagem Eva. Lógico. Não é tema da personagem É um tema geral, né? É um tema geral de ambientação da novela. E é a cara dessa época, do começo dos anos 80, porque o Robson Jorge e Lincoln Olivetti já tinham feito a abertura de Baila Comigo, né? Com a de Baila Comigo. Baila Comigo da Rita numa versão deles, isso, né? E havia feito também a música de ambientação de Plumas e
e Paetês. Diplomas e Paetês Preta também. Porter, que é uma música ótima também. Uma música maravilhosa. Então eu adoro essa música Eva e acho que ela é um grande clássico desse começo dos 80. Também acho. Então, quais são as músicas que tocam para personagens? Mundo Delirante, com a Simone, toca para Natália. É o tema da Natália. É a cara dela, né? É a cara dela. Mundo Delirante, né? Ousadia, da Standard Sá, é a cara da Márcia. Parece que a letra foi feita pra Márcia. Veja só que ousadia. Ele entrou na minha cabeça. Sandra Sá. Mulher e Cidade, do Moraes Moreira, que é a música do René. Tem gente que me falou que não Eu gosta gosto dessa também, música. acho Ai, não aguento ótimo. mais ver as cenas do René com a Mulher e a Cidade. Falo, mas eu nem é gosto tanto. da música. Nem é Nem tanto. é tanto, né? Nem é Eu tanto. gosto. Eu não sabia que você existia, Elza Maria. Eu não sabia nem que essa cantora existia, desculpa. Isso é uma regravação da Jovem Guarda, Ah, né? é? É uma música, acho que da Lilian, Lene Ah, Lilian. lembro. Eu acho, não tenho certeza agora, mas é Ok. Jovem Guarda. Mas era tema da Miriam. Isso é uma regravação, né? Ok. A música chamada Guardados, da Joyce, que é perfeita pra Adriana. É o Mas tema da toca? Adriana. Ah, eu não escutei ainda. Toca pra Adriana, Tá, sim. então. Guardo com todo cuidado os achados, os recortes. Então, ainda não entrou. Música e letra, uma cantora chamada Luísa Maria, não sabia que você existia. Mas Tema será da que- Ieda. Então, assim, são músicas que cabem para as personagens, sabe? Mundo Delirante é o tema da Natália. Ousadia é o tema da Márcia. Guardados é o tema da Adriana. Sabe o que eu quero dizer? São músicas que não são reconhecidas, mas são músicas que cabem muito bem para os personagens, Sim, entendeu? sim. E a trilha internacional? E a trilha internacional tá aqui. Que a capa é maravilhosa. Que a capa é maravilhosa, que tem essa foto aqui das amigas. Eu não sei se aparece direito, mas enfim. Porque a capa do Nacional não é muito boa, né? Não gosto nem um pouco, fotos acho meio horrível. estranhas da Acho gravação da festa. Muito preguiçosa essa a capa, capa meio preguiçosa. da trilha nacional, mas a capa da trilha internacional é muito bonita. Compensa, Então, tem gente que não gosta dessa trilha. Eu gosto, uma questão de memória afetiva, mas assim, eu sei que é uma música basicamente é uma trilha basicamente de músicas românticas, de baladas românticas. Os maiores sucessos são as baladas românticas. As únicas músicas dançantes que tocavam na rádio na época, que ficaram, que você ainda pode ouvir na Antena 1, são Give Me Just a Little More Time, da Angela Clemons, que é uma música muito dançante, muito gostosa, e até o It's Good to Be the King, do Mel Brooks, que é uma música que é um rap, né, que foi feito pro filme A História do Mundo, parte 1, do Monty Python, né? Não, do Mel Brooks mesmo. História do Mundo do História Mel do Brooks. Mundo, História do Mundo do do Mel Mel Brooks. Ok. E aí o Mel Brooks faz vários personagens, entre eles um rei da Revolução Francesa. Isso. E é nessa hora que ele canta no filme It's Good to Be the King. Que é um rap, né? Agora, eu acho essa música meio chata. Não, do Mel ok. Brooks. Embora eu adore o Mel Brooks. Não, eu gosto. Né? Mas eu acho As outras músicas dançantes são horríveis. Eu particularmente não gosto de nenhuma. Agora, o grande hit é I've Never Been to Me. Não, eu não acho que é o grande. Eu acho que tem vários Eu grandes adoro hits. essa música. Não, eu também adoro, mas não é só ela, eu Não gosto é só das ela. outras, né? Mas ela era uma... Como é que é a história? É uma música velha. É uma música dos anos 70, gravada Sim. por uma cantora chamada Charlene, não sei como pronuncia, que não fez sucesso nos anos 70, e aí não sei o que aconteceu, que lá em 82 ela foi regravada e aí ela fez sucesso. E aí entrou na trilha da novela. E em 1994, certo? Sim. No filme Priscila, Rainha do Deserto, ela entrou para a trilha sonora do Foi filme resgatada e novamente. fez de novo sucesso nos anos 90. Então ela fez sucesso duas vezes, nos anos 80 e um pouco Nos mais 90, uns 10 anos depois, nos anos 90. Só não fez na original nos anos 70. Exato. Mas é uma eu música gosto, belíssima. Eu adoro. Mas o que mais que tem? bem, Even the Nights Are Better. Even the Nights Are Better, do Air Supply, que é o Super tema anos da, 80. tema da Natália. Da Natália. Toca pra Natália. Porque depois que ela conheceu o Décio, até as noites ficaram melhores. Even the Nights Are Better. Aliás, que casal improvável, Marco Nini já Totalmente improvável. Coisa louca. Aliás, eu lembrei agora um ator que eu não gosto, Marco Nanini. Na novela? Não gosto Tá. do Marco Nanini na novela. Bom, eu ainda não cheguei lá, então não posso falar. Eu acho que o Marco Nanini não funciona nesse personagem, eu acho bem forçado, opinião minha, tá? Entendi. Bem, Vuelvo Voati do Manolo Otero. Olha, tocou nas cenas do próximo capítulo e tocou quando o Manolo Otero cantou na novela. Only the Lonely, que é maravilhosa, do grupo The Motels,
toca pra Miriam e Gil mesmo. Only the Lonely. É o tema de Miriam e Gil. Eu não lembro dessas músicas a princípio. Ah, você conhece Only the Lonely, eu acho que eu não sim. estou ligando o nome à música. Não está. Eu preciso depois ouvir. Eu não vou cantar, primeiro porque minha voz é péssima, desafio, e segundo porque eu não sei a letra, então eu vou enrolar, não vou fazer isso. Vou poupar vocês disso. A Taste of the 60s, que é uma baladinha instrumental do Paul Moria, toca pra Carmen. Sim. Né? Isso começa tocando para alguns personagens, mas se fixa na personagem Carmen. Forever, do Alice Brothers e Christopher Cross, toca aleatoriamente para vários casais românticos. Mas é famosa? Eu queria lembrar. É famosa. Ai, canta um pedaço. Não, pior que eu não vou lembrar, né? Ai, gente, eu só lembro do Even the Nights Are Better. Even the Nights Are Better. Nossa, Forever assim. você conhece todas essas. Então, eu não tô sabendo. Toca na Antena 1. São músicas famosas. São músicas famosas, assim. É a música que encerra... Você já viu o último capítulo que tem no YouTube? É a música que encerra a novela, com as amigas brindando. Ah, eu não vou lembrar agora, mas pode deixar, depois eu vou olhar. É que eu não lembro. Because forever really means until the day ends. That's tonight. It's já gonna sei be tonight. Não é uma assim. Tá, já sei. That's tonight. Desculpe os nossos nichos aqui, mas é que. Perdão. Sabe como é? Vocês não merecem isso. Here We Are, tema da Ieda. Então a Ieda tem um tema internacional. Tem, isso eu sempre soube. Tá. Mas eu não vou conseguir cantar, gente. E depois, Sweet Tender Love, com Dave Roy Morgan. Não sei que música é essa. E Cry Softly do Secret Service, que é uma música que toca pra ter casais românticos genéricos. Entendi. Agora, uma coisa só pra salientar, que a capa do disco não tem a Márcia, porque provavelmente ela está tirando a foto, é isso? Foi ela que tirou a foto. Tá bom, até aí a gente entende. Mas e no final da abertura, quando toda sai da boate? A Márcia não veio, ela ficou lá dentro. Eu acho que a Eva Vilma faltou a gravação da abertura, né? Bom, gente, e para encerrar esse programa, uma das coisas para encerrar esse programa é dizer que, para quem não sabe, aconteceu um fenômeno muito engraçado que um dos espectadores do meu canal no YouTube, né, que aliás sigam o meu canal Luffy Naftaluf, né, aqui a gente tá no canal do Nilson Xavier. Isso. Mas lá no meu canal teve uma pessoa que me falou uma coisa muito engraçada. Segundo essa pessoa, no remake de Elas por Elas, o Nilson deveria fazer o papel do René e eu o papel do Mário Fofoca. Eu não sei exatamente o que a pessoa quis dizer com isso, mas vamos tomar isso como elogio. Vamos tomar como elogio. Deve ser porque eu sou mais bizarro que você é mais sisudo. Será que é por isso? Será? Não sei, será? Enfim, de qualquer forma ele comparou a gente com Mário Fofoca e René ou com Luiz Gustavo e Reginaldo Faria. Enfim, é claro que a gente não vai estar no elenco desse remake. Não. Fomos até convidados, mas recusamos o convite. Mas, enfim, boa sorte pro remake. Eu acho que tem gente que com certeza vai fazer melhor. Você tem palpites, ideias? Pessoas que você gostaria de ver, talvez? Eu nem sei se ou não, você não quer opinar? Eu não vou opinar porque eu também... Eu sabe que eu não gosto muito de remakes, né? Sei. Então eu prefiro nem opinar. Enfim, boa sorte pro remake. Sejam felizes. Mas sejam felizes, se conseguirem. Enquanto isso, a gente fica com o original, Elas por Elas de 82. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa review sobre Elas por Elas, essa novela tão querida. Deixem nos comentários o que vocês estão achando da novela, se vocês estão curtindo a novela, se alguma coisa que a gente falou vocês não concordam, ou também coisas que vocês concordam. Aproveitem e assinem o canal, deixem um like, acionem o sininho, vão lá no canal do Luffy. Vamos lá no canal também, Luffy Naftaluf, que às vezes a gente faz vídeos em conjunto que entram lá, às vezes os vídeos entram aqui. Então sigam os dois canais, assim vocês não perdem nada. Exatamente. E assim, a qualquer momento, a gente pode voltar com novos vídeos. É isso mesmo. Beijo a todos. Até a próxima.